Graça e paz, irmãos, que prazer estarmos juntos aqui, mais uma semana, que a graça de Deus seja sobre você, em nome de Jesus, mais um estudo bíblico aqui, semana 33 que nós vamos conversar, nós estamos na semana 34 do Circuito Bíblico e vamos fazer o nosso estudo bíblico a partir da semana 33 e vamos ler a carta de Paulo ao Timóteo, seu discípulo amado. Antes de ler, a gente vai orar, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos guarde e esteja com a gente nesse tempo e que Ele transmita a mensagem para o seu coração de maneira pessoal, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por hoje, obrigado porque o Senhor está aqui, obrigado pela sua palavra que pode ser aberta e partilhada e a gente pode crescer a partir disso. Eu peço que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo, seu Espírito Santo nos conduza aqui, e que seja mesmo o Senhor quem nos traga convencimento e clareza, abra nossa mente, para que a gente reconheça o Senhor e reconheça qual é o nosso papel diante da vida, diante das pessoas. Cuida da gente, que seja o Senhor de maneira personalizada falando conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então, eu tenho uma crise que eu já compartilho com vocês, que é uma crise de que eu acho que pelo número de pessoas que se dizem cristãs no mundo, o mundo deveria ser um pouco melhor. O que você acha? Você concorda ou discorda de mim? Porque, afinal de contas, se nós, de fato, estamos tentando buscar a Deus, e porque estamos buscando ser iguais a Deus, nós estamos tentando nos parecer com Jesus Cristo, que é o nosso grande exemplo, nós supostamente estamos dando bons exemplos para as pessoas. Então, para mim, é impossível taxa de desigualdade ficar aumentando, sendo que tem crente no mundo. E um monte de crente. Porque o crente não fica pensando só em si, ele pensa, na verdade, ele é orientado a pensar primeiro no interesse do outro para depois pensar no seu próprio interesse. Se tem um monte de crente no mundo, por que a violência continua crescendo? Por que a injustiça continua crescendo? Por que a fome continua imperando? Por que... E tudo isso acontece. Então, para mim, existe alguma coisa que não está funcionando bem. Ou é o entendimento do que é ser crente, ou é o próprio crente. Porque, pessoal, eu acho que a gente olhou ao longo da história para grandes pessoas, ao longo da história do cristianismo, atribuímos a essas pessoas uma unção especial, um lugar intocável, um lugar inacessível que a gente olha para elas e fala, caraca, que bonito. Que legal que isso aconteceu com essas pessoas, mas isso não é para mim, eu nunca vou conseguir ser como essa pessoa. E aí, nós não assumimos, ouve bem o que eu estou dizendo, nós não assumimos o nosso papel no cristianismo de sermos para o mundo um exemplo. Um exemplo de como Jesus é. O exemplo de Jesus. E é isso que eu quero ler um pouquinho com vocês aqui em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 15 a 16. Essa afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Qual a afirmação? Aqui ele vai dizer. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu vou ler devagar com vocês, porque eu preciso parar aqui. Paulo está dizendo que Cristo veio ao mundo para salvar o mundo. Salvar o mundo, que mundo? O mundo, leia-se pessoas cheias de pecados, pecadores. E ele não só fala isso, mas ele também fala, e desses pecadores eu sou o pior. E eu acho muito interessante que tem uma galera que adora esse versículo para falar de si mesmo. Tem uma galera que fala assim, graças a Deus por Jesus, que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E desses pecadores, eu sou o pior. E aí os caras falam, de todos esses pecadores que estão aí,
eu sou o pior, como se isso fosse um negócio bonito de ser dito. Paulo, ele está dizendo um negócio aqui que ele se envergonha de ser. Ele está falando do homem anterior que ele era. Ele está falando de um cara que era perseguidor da igreja, indigno. Ele está falando da vida passada dele. Ele está dizendo, Jesus Cristo veio para pecadores como eu. Eu, Paulo, perdido. Ele continua. Mas por isso mesmo, por isso mesmo alcancei misericórdia. Porque eu sou o pior dos pecadores, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Meu papo com você hoje é um papo muito direto. Minha conversa com você é muito direta. A minha conversa com você é uma conversa direta exatamente porque Paulo, ele está dizendo alguma coisa muito clara sobre como nós devemos nos portar, devemos viver a vida com Deus a partir de Jesus Cristo. Primeiro que a gente precisa sim reconhecer as nossas falhas. Precisamos sim reconhecer quem nós somos, pecadores. Indignos, impróprios, nós não somos dignos do amor e do favor de Deus. Não, definitivamente não. Mas Ele o fez em Jesus. Você pode até dizer que você, dos pecadores, é o pior. Pode dizer se você quiser. Mas isso é sobre o seu velho eu. Sobre o seu eu antes de Cristo. Porque a partir de Jesus Cristo, as suas falhas, os seus pecados não são a sua desculpa para permanecer neles. Você ouviu bem o que eu disse? Você ouviu bem o que eu disse? Cristo veio salvar pecadores. Você pode dizer que você é o pior deles. Mas por causa da graça e do favor de Deus, Ele te alcançou. E a partir do momento que Ele te alcança, você não pode mais. Você não pode mais. Você não deve mais permanecer nessa condição enferma de pecado. Uma condição de autocomiseração, de o tempo inteiro dizendo, oh, como eu não sou digno, oh, como eu sou pobre e nu, oh, como eu sou falho, oh, como eu sou pecador. Sim, tudo isso é verdade, pessoal, mas o Senhor nos dá propósito em Cristo. Nós em Cristo somos justos, nos tornamos santos, agora somos dignos, não por causa do nosso papel ou do nosso merecimento, mas por causa do que Jesus fez. Eu preciso sair desse lugar de o pior dos pecadores para agora alguém feito novo em Cristo. Embaixador de Cristo. Representante de Cristo na terra. Onde eu estou, Jesus está. A presença de Deus chega onde eu chego. Segunda coisa que eu preciso aprender a partir do que eu leio. Deus demonstra a sua grandeza, a grandeza da sua misericórdia, o seu poder gigantesco ao mundo, mostrando que gente como nós, dos pecadores o pior, pode ser diferente. Você entende o quanto que Paulo foi relevante? Paulo foi relevante porque ele era um perseguidor da igreja, um cara que fazia mal para os cristãos, os seguidores do caminho. Quando ele se converte pela misericórdia de Deus que foi alcançada por ele, ele agora se torna
alguém diferente. E as pessoas não acreditam nessa transformação. Elas ficam chocadas, elas ficam abismadas. E elas creem. Creem num Cristo que pode mudar qualquer tipo de realidade. Qualquer pessoa que não tem nada para oferecer para alguém que agora tem tudo para dar. Deus demonstra a sua grandeza ao mundo quando nós mostramos para o mundo que, como piores pecadores, fomos alcançados por Deus. E agora, alcançados por Deus, carregamos uma mensagem de sermos exemplo para o mundo. Olha o que ele diz a respeito dele mesmo. Paulo dizendo, no meio do versículo 16, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. A relação com Jesus Cristo, o encontro com Jesus, o Jesus que transforma a nossa vida, acontece por sua grande misericórdia e por causa da grandeza da sua paciência, para que a gente, sendo transformados, carreguemos a mensagem de vida eterna para todas as pessoas que estão padecendo ainda no lugar de piores pecadores. Nós precisamos escolher o mesmo caminho que Paulo escolheu, de ser um exemplo para as pessoas. Só que isso demanda de nós coragem, ousadia, determinação, dependência de Deus, conversão genuína, busca autêntica, diária, constante de Deus. Do contrário, não conseguiremos ser exemplo, porque ainda vamos estar baseando a vida no nosso jeito de compreender a vida. Paulo, ele foi transformado de o pior dos pecadores para um dos caras mais relevantes da história da igreja. Ele, na condição que ele estava de perseguidor da igreja, ele passou a ser um grande missionário do primeiro século, o maior plantador de igrejas do seu tempo. E ele diz: olhem para mim, porque eu estou olhando para Jesus, eu sou um exemplo para todos que creem na vida eterna. Se Deus transformou a mim, pode transformar você. Não é arrogância isso, isso é testemunho. O Senhor Deus está chamando você para você ser um exemplo nesse mundo caótico. O Senhor Deus está chamando você para você agir na simplicidade do dia a dia, mostrando que Jesus é real. O Senhor Deus está chamando você que era mentiroso, agora mentir menos. E as pessoas que estão ao seu redor e que sabiam que você era sempre mentiroso, estão vendo você pagando o preço pela verdade. E elas verão que isso está acontecendo e vão questionar: meu Deus, o que aconteceu? E elas vão ver Jesus em você. E elas vão encontrar a vida eterna porque você encontrou. E essa vida eterna está transformando você de dentro para fora. O Senhor está chamando você para assumir o seu lugar de exemplo no mundo. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que sonegava, não sonegue mais. Aquele que mentia para conseguir seguro de saúde de graça, não mente mais. Porque todo mundo faz, você não faz, irmão. Você é exemplo. Minha irmã, você é exemplo. Na verdade, o povo tem que imitar é você. E o que eles estão imitando de você? O que a sua esposa, o seu marido está imitando de você? O que os seus filhos estão imitando das suas atitudes? Seja um exemplo de Cristo aqui no mundo, para que aqueles que vivem no pecado, vivem
fascinados até pelo pecado, ludibriados pelo pecado, vejam que tem esperança, tem alguma coisa diferente. E que quando eles estiverem lá no fundo no poço, sentindo o vazio, eles saibam que eles podem olhar para você e pelo menos fazer perguntas para alcançar alguma resposta. O Senhor Deus está chamando você hoje para assumir o seu papel nesse mundo, para brilhar, para ser sal, para fazer morrer a sua carne e deixar Cristo servido em você, e que as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. Elas viverão para a vida eterna por causa do seu exemplo. Assuma a sua responsabilidade. Assuma o seu posicionamento no mundo. Se cada um de nós assumir o seu papel como exemplo de Cristo, se cada um falar para as pessoas, para os seus amigos, ei, olha para mim que eu estou buscando ser igual a Jesus, você tem coragem de falar isso? Para as pessoas que andam com você, para os seus familiares, ei, podem olhar para mim que eu estou buscando Jesus, podem olhar minhas redes sociais, pode olhar a lupinha do meu Insta, pode olhar o meu histórico de navegação de internet, tanto do meu laptop quanto do meu celular, pode ver, eu sou um exemplo. Você pode fazer isso? Se você não pode, se converta a Cristo, se arrependa dos seus pecados e mude de vida. Entende isso? Se você não tem coragem de assumir a sua posição, você ainda precisa se encontrar com Jesus ressurreto. Precisa se arrepender dos seus pecados e andar em humildade. Seja um exemplo. O mundo precisa de crentes de verdade, que mudaram de posicionamento, que transformaram a sua vida, que estão em processo contínuo de mudança. Gente, eu não estou falando de gente perfeita. Não é disso. Paulo não era perfeito. Tantas vezes ele foi grosseiro. Quantas vezes ele errou na tonalidade. Mas ele continuou. E é disso que eu estou falando. Não é de pessoas perfeitas, é de pessoas focadas. Que o reino de Deus precisa. E chega de evangelho mais ou menos. Chega de crente que não é crente. Chega de gente que diz que é uma coisa que na verdade os frutos não mostram. Está na hora de despertar. Esse é um chamado de Deus para a sua vida. Se você ouviu, abra o seu coração e que o nome de Jesus seja glorificado a partir de você e que muitas pessoas conheçam a Cristo por causa do seu exemplo, por causa do seu estilo de vida, por causa do seu jeito de viver. Só para você saber, eu estou olhando para você e tem outras pessoas também. Então, seja como Jesus, que eu acho que é a melhor saída para você. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.